Olá, iniciamos agora mais um Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários, Sintaf. O Fala Fisco traz temas ligados à gestão fiscal, economia, educação, cultura, cidadania e você pode participar sugerindo temas. É só entrar em contato conosco pelo Instagram @sintafce ou fazer um comentário aqui no nosso vídeo. Convidamos você a permanecer conosco até o final e lembre-se, inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber novos episódios. E hoje nós vamos debater sobre os desafios da revolução digital, tema do livro lançado em Fortaleza pelo economista e professor Ladislau Doubor, que é o nosso convidado de hoje. O livro que ele está lançando é esse aqui, ó. Os desafios da revolução digital, libertar o conhecimento para o bem comum. E o Sintaf adquiriu já livros para a gente fazer esse estudo em pós. Seja bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo no nosso podcast. Obrigado pelo convite e a tão importante discussão da questão financeira, da questão da revolução digital, né? Também conosco está, como debatedor, Carlos Brasil, diretor de organização do Sintaf. Brasil, uma alegria tê-lo conosco para debater esse tema tão importante que impacta tanto em nossas vidas, revolução digital. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, professor Ladislau. E eu gostaria já de fazer uma provocação. Professor, nós estamos em meio a uma reforma tributária, né? E passando por uma revolução digital. A reforma tributária, ela atentou mais para a questão dos impostos sobre o consumo. E o brasileiro, em média, ele demoniza a questão da tributação das movimentações financeiras. Como seria um sistema tributário eficiente em face de uma revolução digital que a gente está vivendo? Olha, tem um pano de fundo nisso. Deixa eu pegar um minutinho nisso, tá? Primeiro, que a gente sabe o que deve ser feito, qual é o objetivo, tá? Nós temos que ter uma sociedade economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Fora disso, é o desastre. Isso é um. 2, é que nós não somos uma sociedade pobre. Eu trabalhei 7 anos na África, no quadro das Nações Unidas, organizando sistemas econômicos, certo? Você não tinha de onde tirar. As pessoas não sabem o que o colonialismo fez na África. No Brasil, eu pego o PIB do Brasil, 12 trilhões, divido pela população 213, isso me dá R$17 mil por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz de bens e serviços, né, equivale a R$17 mil por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver. Não precisa ter um igualitarismo opressivo, é só reduzir um pouco a desigualdade absolutamente escandalosa, né? 17 mil por família mês. Quanto é que está, então? Como é? Atualmente, quanto é que O que a gente produz é isso, tá? Agora, você pega o grosso da população, tem uma rende de entre 3 e 4 mil, quando muito, certo? A diferença Sem falar que temos os 40 milhões de pessoas no setor informal, que temos, enfim, tanta gente, coisa. Mas basicamente é isso, ou seja, a gente sabe qual é o objetivo, né? O equilíbrio do econômico, do social e do ambiental. Nós temos os recursos suficientes, que é graças à evolução das tecnologias. Eu queria lembrar que o Brasil produz só de grãos 4 quilos por pessoa por dia. Nós temos milhões de pessoas passando fome, não é um problema econômico. Não é, isso é um problema de falta de vergonha, é uma questão nem de esquerda ou direita, é questão de decência humana. Tá? Eu coloquei na linha da inteligência artificial, no DeepSeek,
que é inteligência artificial DeepSeek. chinesa, perguntei quantas crianças morrem de fome ou de causas ligadas à pobreza. Ele me deu em poucos minutos os dados, cerca de 6 milhões de crianças, certo? E me dá as fontes para acompanhar isso, o Banco Mundial, Nações Unidas, etc. Quantas crianças morrendo? São 6 milhões. Né? São 6 milhões. E você acrescente isso, os pais que veem as crianças morrer de fome e por aí vai. Tá? É obsceno, como o senhor diz aqui no livro, né? No Brasil, nós temos milhões de crianças passando fome. Né? Reduziu. Em 2022, eram 33 milhões de pessoas passando fome e 125 milhões em insegurança alimentar. No mundo, nós temos 750 milhões de pessoas passando fome, certo? E cerca de 2,3 bilhões em insegurança alimentar. Agora, você veja a questão central aqui. O Brasil produz, só de grãos, 4 quilos por pessoa por dia. Um adulto come 180 gramas de arroz por dia. Com isso está alimentado. Certo? Nós produzimos 4 quilos de grãos e temos milhões de pessoas passando fome. E de crianças passando fome. Ou seja, eu trago isso não só para falar de desgraça, mas deixar claro que nosso problema não é econômico. É de organização política e social. O Modi, presidente da Índia, simplesmente proibiu a exportação de trigo e arroz para privilegiar a alimentação da população. É decisão política. Certo? Como é que uma sociedade aceita milhões de crianças passando fome, gente? Certo? Quando se produz o suficiente. Aí dizem, não, porque os mercados, enfim. Para mim, o essencial é resgatar as rédeas. Essa desse reforma processo. tributária que está sendo proposta, que está em curso, somando-se à questão da tecnologia, dessa revolução, traz algum alento? Olha, tem coisas básicas que é o seguinte. O dinheiro hoje é imaterial. Né? Dinheiro impresso pelo governo, cerca de 5% da chamada liquidez, certo? 95% é apenas sinal magnético. Não há nenhuma dificuldade tecnológica para a gente assegurar as transferências necessárias, e o Brasil já tem essa experiência e muito desenvolvida. Eu participei das primeiras reuniões do Fome Zero no Instituto Lula, anos atrás. Ou seja, nós temos todas as técnicas para assegurar o básico para todo mundo. Segundo, coisa que a gente estudou na ONU, você assegurar esse básico não é gasto, é um investimento. Porque as crianças que são subalimentadas vão ser pouco produtivas para o resto da vida. Ou seja, nós estamos falando, tem mais. Só de você assegurar um pouco mais para as famílias, a redução dos gastos na área da saúde Imensas. é imensa. Tá? Alimentou bem, fica de pé bem, trabalha bem, produz melhor. Você colocar, por exemplo, um pouco mais de dinheiro no saneamento básico, a gente tem os dados internacionais, R$1 ou $1 que você coloque no saneamento básico, são 4 que você deixa de gastar Com saúde. com as doenças, com esses problemas. Ou seja, nosso problema é essencialmente de assegurar que os recursos, em vez de irem para as farras da Faria Lima, enfim, da rapaziada ali, certo? Sejam alocados, a gente chama de alocação racional de recursos, né? Para onde eles geram mais bem-estar. Né? E isso tem a ver diretamente com a tua pergunta, entende? Porque se você tributa as grandes fortunas, que são essencialmente improdutivas e financeiras, certo? O cara vê que esse dinheirama, digamos, que ele está ganhando com aplicações financeiras, eles chamam de investimento, mas aplicação financeira, certo? Se aquilo é cobrado imposto, ele vai pensar, caramba, deixa eu fazer uma coisinha útil com isso. Tá? Por exemplo, você tem na Europa, em volta das cidades, a terra periurbana é valiosa, né? Entende? Então, os caras seguram o lote vazio porque vai subir, está ganhando dinheiro de mão no bolso, certo? Eles colocam uma tarifa, um IPTU ampliado
para as terras em volta da cidade, o cara está pagando imposto e diz, bom, deixa eu fazer alguma coisa com essa terra. Né? Está me entendendo? Ou seja, uma dimensão importante da mudança tributária é você tributar capital improdutivo, que nem capital é rentismo que a gente chama. Rentismo, né? Para assegurar que isso se dirija para onde é necessário. Piraí, no estado do Rio, fez uma coisa semelhante, né? Ampliou o IPTU em volta da cidade, tornou muito mais produtiva toda a região. Toda a Europa, a China, diversos países, eu viajei um bocado, certo? Toda cidade tem um cinturão verde hortifruti granjeiro. Resultado, você tem tomate, alface fresquinho, entende? Não é um negócio que veio congelado, que veio de caminhão de não sei de onde, enfim. Você gera emprego, você gera pequena indústria de acondicionamento e transformação, você gera recursos para o município. Ou seja, eu caso a minha análise do sistema tributário com o impacto, o efeito multiplicador que ele tem. Quando você tem uma dominância, como no Brasil, da tributação do consumo, você veja bem, os 3/4 da população, eles gastam muito da sua renda com consumo. Isso. Então, proporcionalmente, o grosso do pagamento de imposto, no imposto indireto sobre o consumo, vem do andar de baixo. Resultado, os pobres pagam proporcionalmente mais imposto do que os ricos. Tem mais. Os ricos, se ele pega o dinheiro dele, porque uma parte pequena da renda dele é para consumo, aí ele tem a sobra. A sobra ele vai, por exemplo, fazer aplicações financeiras, certo? Lucros e dividendos não são tributados no Brasil, certo? Lucros e dividendos distribuídos. Isso. Então, você joga isso, né? Então, você gerou um sistema que, em vez de ser progressivo, é regressivo. Você paga proporcionalmente mais, certo? Num país com o tamanho da desigualdade. Nós somos o terceiro ou quarto país mais desigual do planeta. Você usar os tributos não para equilibrar, mas para aprofundar o desequilíbrio, isso é simplesmente bandidagem, né? É obsceno, como diz o senhor. Né? É obsceno. É obsceno. Professor, falando como um servidor público e como trabalhador, a revolução digital é o fim do trabalho formal ou ainda haverá alguém com carteira assinada daqui a alguns anos? Você sabe que eu acompanho a Organização Internacional do Trabalho, segue esse. Nós temos toda a área da ONU-DI, das Nações Unidas, Organização para o Desenvolvimento Industrial, a gente acompanha essas coisas. Né? O mais importante é que o emprego está mudando. Tá? Agora, a ideia de que com mais tecnologia você substitui o emprego, ela é forte, ela entra na cabeça das pessoas, mas não entra na cabeça das pessoas a visão mais ampla. Certo? Eu pego o Brasil, né? 213 milhões de habitantes, cerca de 150 milhões de população adulta, 140, enfim, certo? E apenas 39 milhões de empregos formais privados. Certo? Eu pego cerca de 40 milhões no setor informal. Eu moro em São Paulo, eu desço alguns quarteirões no centro da Lapa, um monte de gente com barraquinhas na rua, vendendo coisinhas de plástico, absolutamente. Essa gente tem um cérebro igual como eu, podiam ser utilizados de maneira... Certo? Ou seja, é a essencialidade da organização do uso dessas pessoas. Eu acrescento 6 milhões de pessoas que estão desalentados. Gostariam de trabalhar, certo? Mas cansaram de, enfim, pagar o ônibus para procurar um emprego, coisa do gênero, certo? E aos desempregados, né? Ordem de grandeza, nós estamos subutilizando entre 40 a 50 milhões de pessoas. Agora, com as tecnologias existentes. Agora você pega o seguinte, o Brasil tem
se você pega as áreas agrícolas, estabelecimentos agrícolas, 351 milhões de hectares. Tá? Eu pego o último censo, 2017. 351 milhões de hectares. Sabe quanto a gente cultiva? 63 milhões. De quanto? 63 de quanto? De 351, 350. a gente usa na lavoura, né? 63 milhões. Aí a JBS diz, não, nós utilizamos a terra. Tem um boi por hectare. Um boi por hectare. Tá? Eu tenho uma casa com 300 metros quadrados, acho feliz, mal comparando. Está me entendendo? Uma gigantesca subutilização da mão de obra, gigantesca subutilização da terra. Certo? Mas Porque se... não há algum limitador do ponto de vista ecológico? Não. Desses 350 milhões, parte não é a Amazônia? Olha, não, você tem, se você quer descontar uma faixa que é alagada demais ou que é montanhosa demais e diversas coisas do gênero, você vai para a ordem de grandeza de boa terra agrícola com água, ordem de grandeza 225 milhões de hectares. Ainda é quase um terço, né? Sabe qual é a subutilização? Ordem de grandeza 160 milhões de hectares. 160. Sabe o que é 160 milhões de hectares? É 5 vezes a Itália. 5 vezes a Itália. Ou seja, É muita terra. é muita terra. Agricultável. Eu lembro de reuniões com a ONU, o pessoal me dizia, olha, o Brasil, junto com as savanas africanas, é o maior espaço mundial de terra subutilizada. Agora você veja bem, meu pai foi enterrado em Imperatriz, do Maranhão. Eu vou lá de vez em quando. Chega em Imperatriz, um monte de gente parada. Tá? Em volta da cidade, um monte de terra vazia, esperando valorizar. Meu, ou seja, eu volto ao problema do fisco, não simplesmente o tamanho do imposto, enfim, as bobagens que falam, e sim a produtividade do sistema fiscal, entende? Que gere uma alocação racional de recursos, que empurre, você pode, por exemplo, tributar o capital improdutivo e alocar isso, por exemplo, para fortalecer a agricultura familiar, que reduz a fome, que gera emprego, gera efeitos Subsidiar a multiplicadores. agricultura familiar. Ou seja, o que para mim é importante, que é o trabalho desses livros que eu faço, né? Que eu disponibilizo, inclusive, gratuitamente online no site, muita gente acompanha, né? Os dois, É que- né? Tanto esse quanto esse aqui. Olha, meu site tem cerca de 1.500 títulos, porque nós somos uma rede internacional que disponibiliza ciência online. Veja bem, eu sou professor universitário, estou em minha turma, tá? Essa minha turma, ela está buscando o diploma, tá? E minhas aulas servem para essa rapaziada subir na vida socialmente, individualmente, na escadinha social. Quando eu coloco esse tipo de coisa online, que milhares de pessoas, os chineses, por exemplo, no meu site tem A Era do Capital Improdutivo, meu livro está em chinês também. Certo? Um monte de gente lê na sociedade, está me entendendo? Em vez de só servir para uma pessoa individualmente ter o diploma, subir na Para vida, o coletivo. é usar a universidade como enriquecedor científico-tecnológico da comunidade. Há uma boa busca Hein? por essas informações? Como é que... Há uma boa busca. Há uma boa busca. Tem diretamente o livro, tem gravações que eu faço sobre o livro. Tá? Eu estou na era da revolução digital. Eu organizei. O senhor poderia dizer qual é o site para ficar, né? Olha, é só colocar Ladislau na internet, você busca, você vai encontrar professor Ladislau, vai encontrar lá. Tecnicamente, digamos, o site chama Dobor, que é meu sobrenome, D-O-W-B-O-R, dobor.org. Esse é o nome do E os do livros site. estão lá. Os livros estão lá, todos eles gratuitamente, tanto meus como outros que eu recebo. Mas eu faço, só para fechar isso, né? Eu pego o ciclo básico, por exemplo, da economia, gravei 15 minutos. Só no YouTube deu mais de 500 mil de visualizações. Olha aí. Entende? Não é uma turma de 10, 15 alunos. Entende? É 500 mil. Meio Certo? milhão. E mais, isso, perfeito. Sabe? Isso permite repassar, certo? Para um
ponto fundamental, né? As questões que o Carlos levanta, né, sobre o problema da tributação, é que nós precisamos ter mais gente entendendo a economia. O que te repetem o tempo todo na TV, não, é muito complexo, é técnico, certo? Para as pessoas não se interessarem para como estão distanciar tirando... da verdade, né? Exatamente. Agora, a economia não é complicado, né? Quando você vai pedir um empréstimo num banco, certo? E os caras te lascam que a média brasileira é 54% de juros. Contra certo? 4% na Europa, é isso? Contra 4% na Europa. Né? Na China é 4,6%. Ou seja, isso aqui é agiotagem. Tá? Eu queria lembrar uma coisa importante. Na nossa Constituição de 88, o artigo 192 rezava assim, que juros acima de 12% ao ano constituirão usura, crime. Está na Constituição isso? Os bancos tiraram em 2003. Eles não se adequaram à lei. Eles tiraram a lei e com isso eles são legais. Certo? Agora um cara tira R$100 do teu bolso, é ladrão, entende? Os caras tiram bilhões, porque... Sabe o que é? Olha, eu recebi um SMS muito simpático no meu celular, tá? Para já invasivo, é do Santander, certo? Ladislau, como se eu fosse eu e o Santander, enfim. Ladislau, se você está no sufoco, eu pensei que porra eles têm a ver com o meu sufoco, entende? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. Mas só até o dia 31. Portanto, corra e aproveite. A promoção. Eu pego calculadora, pego 5,9 A.M. Sabe o que é? É 100%. Então, a rapaziada do Santander, aliás, o executivo do Santander era o Campos Neto, antes de assumir o Banco Central. Vamos lascar 100%. Não, mas não vão apresentar 100%, né? No mundo, o juro é ao ano. Os bancos no Brasil inventaram o juro ao mês, porque parece pequenininho. Se eu apresentar por semana, fica mais pequenininho ainda. Está me entendendo? É o nível de fraude apoiado na desinformação das pessoas. Quer dizer, para mim, a importância desse tipo de discussão que a gente tenta, e dos livros que eu faço, ou dos vídeos que eu faço, é mais gente entendendo que o sistema de apropriação da mais-valia, de exploração das pessoas, mudou. E por isso está gerando muito mais desigualdade que a gente já tinha. O Brasil não está se equilibrando, está se desequilibrando. Nós estamos assistindo ao podcast Fala Fisco, hoje com o nosso entrevistado Ladislau Doubor, professor de economia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, consultor de agências da ONU, gestor do site doubor.org, pequena biblioteca científica com textos disponíveis gratuitamente. Seus livros mais recentes apareceram agora aqui: A Era do Capital Improdutivo, O Capitalismo se Desloca, O Pão Nosso de Cada Dia e Resgatar a Função Social da Economia, tudo disponível gratuitamente. Por conta disso que o senhor disse que é fundamental, levar conhecimento às pessoas para que ninguém caia mais no conto do Santander de 5% ao mês, que na verdade dá 100%. E aí, professor, nós estamos quase terminando. O livro Desafios da Revolução Digital, que o senhor veio lançar aqui, aborda impactos da tecnologia e da digitalização na sociedade, na economia, na política. Já vemos que se processa uma grande transformação em nossas vidas, na forma como trabalhamos, falamos há pouco, na maneira como interagimos uns com os outros. Agora, esse celularzinho aqui, ele faz toda uma diferença na nova comunicação, inter-relação pessoal, em relação ao que era há 10, 15 anos. Os desafios que surgem com essa transformação, desigualdade do acesso à tecnologia, perda de empregos tradicionais, necessidade de novas habilidades para o mercado. Quase finalizando, professor Ladislau, como essa revolução digital pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades sociais? No sentido de que a gente pode inverter o sinal, digamos, negativo
desse tipo de tecnologias que permitem a exploração dos grandes bancos, do dinheiro imaterial, né? O dinheiro virtual, a exploração através da manipulação do Facebook, das fake news e todo esse processo, nos apropriando dessas coisas. O meu site, o que é? Eu disponibilizo online porque pessoas ler o meu livro no online não me custa nada, certo? Aliás, estimula a venda dos livros, né? Uhum. Ou seja, quando eu pego um bairro como Casa Verde, em São Paulo, que gerou uma plataforma colaborativa local, certo? Em que as pessoas aprenderam, não precisa fazer uma reunião da comunidade no sábado e todas essas coisas, né? Não, então, online, ajudando uns aos outros, uma senhora aposentada que produz bolo e produz para os bairros, enfim, de repente descobriram que podem colaborar, né? Na realidade, temos já 180 bancos comunitários de desenvolvimento. Tá? O pessoal está escapando do sistema financeiro de agiotagem, fazendo bancos locais, como existe na Alemanha, como existe na China, como existe em tantos países. Né? Na realidade, nós temos na nossa frente uma reapropriação dessas tecnologias pelo seu lado positivo. Por isso que eu digo inverter o sinal. Entende? O senhor é otimista em relação ao futuro com essa transformação que nós vivenciamos? E a outra pergunta é, alguém muito famoso diz que o seu trabalho é deveras importante, ninguém menos que Noam Chomsky, né? Mas sobre o otimismo em relação ao que nós temos presentemente nessa mudança tão brusca. Olha, eu não posso deixar de ser pessimista quando eu vejo a destruição ambiental, a desigualdade que está se ampliando no mundo, né? São catástrofes em câmara lenta, como a gente chama, né? Mas que são estruturais. Né? Nesse sentido, eu sou pessimista, mas eu sou batalhador. É um batalhador, né? Sim, Chomsky falou do livro, né? O que é que ele diz? O Chomsky, ele comenta, ele bastante, ele gostou muito também da Democracia Econômica, um livro que eu sabe que essas coisas estão a uma nova geração de economistas, que as pessoas não estão vendo, no mundo e no Brasil, sabe? Gente que está saindo dessa discussão do Milton Friedman, de os mercados, né? Mas que mercados? Quando dizem que o mercado está nervoso, eu sei que são 6 pessoas que estão nervosas, entende? O mercado está nervoso, são 6 pessoas. Isso não é... Legal. Sabe o que é? Nós vivemos uma revolução digital, só que as instituições, as leis, as informações, as aulas, pertencem toda a era analógica, entende? Quer dizer, nós temos que dar um salto. Quando eu vejo o trabalho de Mariana Mazzucato, Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, enfim, tanta gente pelo mundo, Jayati Ghosh da Índia, enfim, você pega o Instituto Roosevelt nos Estados Unidos, New Economic Foundation na Inglaterra, Alternativa Econômica na França, e por aí vai. Sabe o que é? Tem uma geração nova de análise econômica, de sistemas financeiros, de sistemas tributários. Veja todas as propostas aí da equipe do Zuckman, do Piketty, etc., sobre a mudança da tributação, né? As propostas que vão vir agora, que já aparecem, o trabalho da OECD buscando o sistema de tributação internacional, porque se a economia se globalizou, certo? E não tem. Então, você aperta num país, ele escapa para outro, escapa para paraíso fiscal. De certa maneira, isso me deixa otimista. Nós temos uma nova geração de pesquisadores, e eu me incluo nesse processo, que estão realmente empurrando as coisas de lado, né? A tradição respeitável, tal, mas isso aqui é pré-história. Tá? Nós estamos na era da revolução digital, tem que pensar em caminhos novos. Falar em era revolução digital, nós temos aí um Donald Trump fazendo um novo desenho no mundo todo, e com ele está exatamente quem tem poder nas mídias sociais, Zuckerberg, Elon Musk. Como o senhor vê essa questão dos Estados Unidos querendo fazer esse redesenho na perspectiva dessa transformação digital que nós estamos vivenciando? Queria só fazer um gancho. E no tarifaço do Trump, quem perde? Quem ganha? Eu acho que todo mundo perde. Todo mundo perde. Não estou dizendo isso de maneira leve. Tá? O importante não é tanto o Trump.
um oportunista como o Trump não sobe para a presidência sem ter um conjunto de bilionários em volta. Tá? Que estão os grupos financeiros que as pessoas no Brasil não conhecem. A BlackRock administra 12 trilhões de dólares. O orçamento do Trump é 6 trilhões. Um grupo financeiro chamado BlackRock administra o dobro do orçamento federal dos Estados Unidos. E eles estão no alicerce dessa... Eles são acionistas do Itaú, do Bradesco, da Eletrobras, de cada uma das empresas. Ou seja, tem um novo sistema que está se gerando, e um Trump poderá ser eleito se ele tem em volta, por exemplo, a gente vê na foto da inauguração, os 13 bilionários, que são essencialmente oportunistas da comunicação, das finanças, é tudo gente do chá comigo, tá? Sabe, intermediários. Chá comigo, bom. Tava lá o Bezos, né, entre outras, né? Tá só todos os bilionários sorridentes, né? Certo? Ou seja, se você olha de maneira mais ampla, né, os diversos fascismos no mundo que estão voltando, certo? É tudo apoiado em grandes corporações, em grandes sistemas financeiros, e tem mais. Todos esses grandes sistemas financeiros são isentos de impostos, tá? Porque usam os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais têm ordem de grandeza, hoje, 23 trilhões de dólares. Uma gigantesca reunião mundial para salvar o meio ambiente do planeta decidiu levantar 100 bilhões de dólares anualmente para facilitar essas iniciativas. 100 bilhões de dólares anualmente. Os 20 trilhões que são nos paraísos fiscais representam 200 vezes o que esses chefes de Estado decidiram resolver para o meio ambiente, né? De certa maneira, todo esse novo sistema de dinheiro imaterial, virtual, com todo o sistema de comunicação que se gerou, tudo isso é revolução digital. Tá? tudo isso. Por enquanto, todo o sistema, e é compreensível que no início tinha sido captado por esses grupos mais ricos, digamos, né? Mas hoje tem uma reversão disso, da gente ver que, por exemplo, você pode fazer um Uber local, como foi feito em Araraquara, no estado de São Paulo, certo? O Uber, o motorista recebe apenas 70% do que paga o cliente. A prefeitura fez uma plataforma colaborativa local, um Uberzinho, certo? O modelo nosso de Uber nosso aqui, bacana. Que é quase de graça você fazer um sistema legal. Colaborativo comunitário, certo? Uber do bairro, né? Exatamente. O motorista está recebendo 95% do que paga o cliente, certo? Olha aí, Ou 90. seja, de certa maneira, a gente tem que resgatar o imenso potencial, e em boa parte, digamos, desse livro não é só a denúncia das bandidagens que se fazem, mas como isso pode ser resgatado, porque a gente pode, como tão simplesmente eu organizei meu blog e permite a milhares de pessoas de terem acesso à comunicação científica, certo? Gratuitamente, né? Gratuitamente. E não me tira pedaços, certo? Inclusive, estimula a venda dos meus livros. Professor, o Brasil estaria diante de uma oportunidade de crescimento com muita seriedade, com muita tranquilidade, equilíbrio diante dessa confusão mundial aí? Você sabe, o Brasil tem tantos recursos subutilizados, né? A mão de obra, a terra, a tecnologia, né? O capital que é drenado para esses grupos financeiros em vez de ser investido, né? No Brasil chamam de investimento, mas não é, são aplicações financeiras, é apenas especulação, né? Que se a gente rearticular um pouco, certo? A transformação é eminentemente possível, entende? Olha. Quer dizer, nós temos imensas oportunidades de rearticulação. Agora, para isso, e para mim é útil, por exemplo, um programa como esse, a gente tem que ter muito mais gente entendendo como se dá essa esterilização ou o dreno de recursos que são nossos. Eu queria lembrar, o banco vai te cobrar 54%, mas o dinheiro que está no banco é dos nossos depósitos, não é do banco. Certo? O dinheiro que
vai render esses 14,25% da taxa Selic, o dinheiro público, é dos nossos impostos. Ou seja, são os nossos recursos que estão sendo drenados e o desafio é reorientar isso para a utilidade social e econômica. Né? Professor, muitíssimo obrigado por sua participação no nosso programa, no nosso podcast Fala Fisco. Antes de passar a palavra ao senhor para as suas palavras finais, Brasil... Eu só gostaria de agradecer em nome dos fazendários do estado de Ceará, né, a presença aqui do professor Ladislau, que já, né, nos prestigiou em um congresso da gente recente, e dizer que estamos, né, já querendo outras participações do professor Ladislau, se for possível, e agradecer a você também, Tarcísio. E como ele disponibiliza conhecimento gratuito no seu Dalbor.org, né? Isso. A gente agradece e já convida para uma próxima oportunidade para a gente discutir daqui a uns dias o que é que nós falamos hoje aqui, se avançou. Como ele é otimista, vai avançar. Professor, muito obrigado. Se quiser fazer uma síntese do que nós ouvimos hoje, de mais importante que fique na mente e nos corações dos nossos ouvintes, o mais importante, nós não somos um país pobre. Tá? O que a gente produz, só reorganizar, é suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. 2, todas as tecnologias podem ser apropriadas na base da coisa. Muito moleque já com celular já está descobrindo a quantidade de coisa que pode fazer. De certa maneira, nós temos que tirar o poder político dos oportunistas, digamos, em particular eu penso num Campos Neto, né, que colocou milhões de dólares em paraíso fiscal, entende? Que era executivo do Santander, que faz essas malandragens do tipo de empurrar dinheiro mensal a 100%. Quer dizer, de certa maneira, a gente tem que fortalecer a dimensão de organização político-social, em particular, descentralizar a política. Tá? A política não pode ser Brasília. Tá? Tem que ser recuperada bairro por bairro, comunidade por comunidade, e essas tecnologias abrem um imenso espaço para isso, sistemas colaborativos locais. Né? Sistemas colaborativos locais. Obrigado, professor Ladislau, pela participação. Obrigado, Brasil. Se você gostou desse tema, lembre-se de deixar seu comentário, sugerir outros assuntos e outros convidados aqui para o nosso podcast. Até o nosso próximo episódio do Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários. Até mais.